Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Neste programa, hoje vamos falar sobre a amizade segundo São Tomás de Aquino. Para falarmos sobre este tema, estará connosco Monsenhor Duarte da Cunha. Aliás, esta frase sua, que eu vou começar este programa, é do Padre Duarte, como quer assim ser chamado, e que diz assim: a importância da amizade na obra do doutor comum é afirmada e reafirmada por todos os que estudam a amizade na história do pensamento ocidental ou estudam o pensamento de São Tomás. Sem dúvida que o aspecto mais notório da sua abordagem ao tema da amizade é o facto de ele, pela primeira vez na história da teologia cristã, apresentar uma explicação sistemática da caridade como uma certa amizade entre Deus e os homens. Padre Duarte, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e desde já convido a orientar este momento de oração que sempre acompanha o nosso programa. Então, podíamos começar o nosso encontro com a oração que São Tomás escreveu, que se atribui a São Tomás, em que pede para crescer nas virtudes. A amizade, depois ele dirá que é uma espécie de virtudes, já. E por isso esta é uma oração que também nos ajuda a entrar neste significado das coisas e das palavras que ele diz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus omnipotente, que tudo conheces, que não tens princípio nem fim, que dás virtude e as guardas, fortalece-me com o sólido fundamento da fé, defende-me com o escudo inexpugnável da esperança e cobre-me com a veste nupcial da caridade. Dá-me a graça de, pela justiça, submeter-me a ti, pela prudência, vencer as insídias do diabo, pela temperança, ser moderado, pela fortaleza, tolerar pacientemente as adversidades. Faz que o bem que não tenho, eu com humildade o peça, que com virtude eu reconheça as culpas do mal que fiz e com paciência carregue a dor das penas que sofro, que não inveje o bem do próximo e pelo bem que de ti vem, eu sempre te dê graças. Ensina-me a guardar a boa instrução no modo de vestir, de andar e de agir, que contenha a língua da conversa fútil e meus pés da precipitação, que feche os olhos à errância e afaste os ouvidos da maledicência, que o meu rosto, humildemente, se incline e o meu espírito para as coisas celestes se eleve, que eu despreze as coisas efêmeras e só a ti desejo, que eu domine a carne, limpe a consciência, venere os santos e te louve dignamente, que progrida no bem e conclua as boas ações num santo fim. Edifica em mim, Senhor, as virtudes, para que seja devoto acerca das coisas divinas, prudente nas obras humanas e não pesa ninguém no uso do meu corpo. Dá-me, Senhor, a fervorosa contrição, a pura confissão e a perfeita penitência. Ordena o meu coração por meio de uma vida sã, que eu faça o que for conveniente e assim alcance para mim o mérito e seja de exemplo aos que me estão próximos. Faz que nunca tenha inclinação para as coisas insensatas e tenha aversão às que acabam mal. Que aquilo que comecei não procure colher antes do tempo, nem abandone antes da sua consumação. Amém. Amém. Padre Duarte, após então esta oração tão bonita, não é, inicial, quem é então Padre Duarte, não é? Para contextualizarmos, não é? Quem é, o que faz, não é? De onde vem? Sou um padre da Diocese de Lisboa, do Patriarcado de Lisboa, já há 28 anos. Nasci em Lisboa, portanto sou mesmo de Lisboa, os meus pais, a minha família é de Lisboa. Entrei para o seminário aos 18 anos e depois fui ordenado com 25 anos, num percurso bastante normal, digamos. Na altura, hoje já entra-se para o seminário mais tarde. Fui ordenado, fui para Roma estudar e foi lá que fiz esta tese sobre a amizade em São Tomás de Aquino. Depois voltei, tive alguns cargos no Patriarcado, mas sobretudo também sobre linharia. Eu fui assistente da Pastoral da Família da Diocese durante 10 anos e, entretanto, também prior em São Vicente de Fora e depois prior no Nossa Senhora do Carmo, no Alto Lumiar.
Depois, em 2008, fui para fora, tive 10 anos como secretário do Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Vivia na Suíça e circulava um pouco por toda a Europa. E há 3 anos para cá voltei e estou como prior, como pároco da Paróquia de Santa Joana Princesa, em Lisboa. Voltei a trabalhar na Pastoral da Família e um pouco como toda a gente na Diocese de Lisboa, estamos empenhados na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude. Pelo caminho fui escrevendo algumas coisas, fui lendo, fui fazendo muitas coisas extras. Como diz um padre meu amigo, se só fizermos aquilo que nos mandam, fazemos muito pouco. Portanto, temos que sempre ser criativos também e fazer mais. E o Senhor tem-me dado a graça de ter muitos amigos que puxam por mim, claro. E por isso faço muito. Muito bem. E antes de entrarmos aqui no nosso tema, não é? O tema que o traz aqui também, e já falando assim um bocadinho do seu percurso, falou que tudo aconteceu, não é? Porque nasceu em Lisboa e aí surgiu também a sua vocação e ser sacerdote. Como é que surgiu? Foi surgindo, eu acho que é um pouco como toda a gente. Foi surgindo. Minha família é muito católica, graças a Deus, meus queridos pais, minhas irmãs, e portanto vivemos sempre a fé. A certa altura da minha juventude, tinha namorado, tive namoros, tinha desejo de entrar para a universidade, queria ser engenheiro, mas é verdade que tinha muitas coisas na igreja, na paróquia, alguns movimentos, e portanto a certa altura foi se tornando, não sei, forte a questão, mas será que ser padre, um percurso normal? E será que ao não ser padre estou a realizar a minha vida? Portanto, também surgiu um bocadinho esta coisa. Foi aí que surgiu um bocadinho a pergunta, que me levou depois a pedir ajuda a um padre amigo que me ajudou no discernimento. E, portanto, terminei o 12º e entrei no seminário. Depois no seminário, claro, o seminário é um tempo de discernimento, não é um tempo conclusivo. Exatamente. Portanto, foram 7 anos fantásticos de aprofundamento da fé e de conhecimento da igreja, e enfim, tantas outras coisas, de aprender a rezar, e que, depois, ao fim de 7 anos fui ordenado padre, mas foi ao fim de 7 anos. Ok. Padre Eduardo, podemos tomar aqui o nosso pequeno almoço enquanto conversamos. Se quiser ir servindo-se enquanto eu aqui lhe vou fazendo as perguntas, vamos estando aqui para nos reforçarmos para esta manhã, não é? Que ainda vamos ter que falar muito. Na Universidade Católica Portuguesa, fundou em 2002 e presidiu ao Instituto de Ciências da Família até 2007. Já sabemos, já falou que está muito ligado à família. Fale-nos da importância da família na sociedade atual, o seu papel para a construção de relações de amizade saudáveis entre todos, entre nós todos. A própria tese sobre a amizade levou-me também a entrar nestes temas do amor e do amor humano. Mas foi, de facto, com esta nomeação que o Sr. Patriarca, Dom António Ribeiro, na altura me deu de trabalhar na Pastoral da Família, que me levou depois a entrar mais nas questões da família. Porque as questões da família são, por um lado, a vida das famílias, que precisam de ser acompanhadas, mas depois há todo um pensar sobre a família. Um pensar sobre a família que ajuda a compreender as famílias, mas também ajuda a compreender aquilo que Deus quer para a família, para depois, de certa maneira, ajudarmos as famílias a chegar ao seu ideal. Portanto, há toda esta reflexão que é necessária. A Igreja tem um pensamento belíssimo sobre a família. Na altura, o Papa João Paulo II, que também chamado pelo Papa Francisco, chamou-lhe o Papa da Família, ou Papa João Paulo II, ou São João Paulo II. De facto, pela experiência que vinha desde a Segunda Guerra Mundial, de ver muitas questões de divisões dentro da família, de problemas, percebeu que o futuro da sociedade passa muito pelo cuidado das famílias, pela unidade das famílias, pela rede de apoios que as famílias são. Por isso é que ele diz, não nasceu dele, mas ele insistia muito que a família é uma célula da sociedade, que significa que se a sociedade for feita por famílias e não por indivíduos apenas, há toda uma outra lógica na história, uma lógica do amor, quer dizer, porque cada célula é já em si uma comunidade de vida e de amor e, portanto, é uma rede muito mais interessante. E portanto, eu acabei por começar a estudar, depois também entrei na teologia do corpo, que foi todo um bloco, um corpo doutrinal que o Papa João Paulo II, já vindo de Cracóvia, antes de ser Papa, trouxe para Roma, e para Roma quer dizer para a Igreja Universal. E acabámos por estudar e aprofundar, e acho que em Portugal tem tido algum avanço, podia ser certamente mais, mas é mesmo muito importante esta reflexão sobre a teologia do corpo e sobre a teologia da família,
que o Papa São João Paulo II lançou. Eu penso que estes 2 sínodos sobre a família que o Papa Francisco organizou, de onde saiu Amoris Laetitia, não são perfeitamente compreendidos, senão integrados neste caminho que desde o Concílio Vaticano II, se quisermos, desde os anos 60, se tornou fundamental na Igreja. Cuidar da família, pensar a família, perceber a doutrina da Igreja sobre a família, não tanto para ser um endoutrinamento, claro, mas para ser uma salvação da família. Exato. Havia uma frase muito bonita do Papa São João Paulo II, era: família, torna-te aquilo que és. Portanto, esta é a verdade da família. Exato, temos que a sua conhecer. essência, não é? Depois fala-se muito do evangelho da família, da evangelização da família, não é? Da evangelização do amor, por isso é tudo aqui uma... Agora vemos depois a sociedade com famílias muito desavindas, vemos uma confusão sobre o que é o amor, sobre a confusão sobre o que é a complementaridade do homem e da mulher, uma individualização, uma sexualização excessiva das relações humanas e, portanto, em que a sexualidade deixa de ser expressão da vida e passa a ser uma espécie de paralelo à vida, uma coisa fora da vida. Está toda uma série de problemas. Que está tudo integrado, não é? Está tudo integrado. Então, de 2008 a 2018 foi nomeado secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Quais os maiores desafios desta função? O que fica no seu coração sobre aquilo que é necessário continuar a fazer? Já falou aí um bocadinho, não é, da teologia do corpo. Eu julgo que os meus 10 anos no Conselho, no CCEE, como nós chamamos, Conselho de Conferências Episcopais da Europa, eu acho que a coisa que mais me ficou marcada foi a necessidade da unidade. Se calhar também vem desta experiência do amor e da amizade. A amizade é uma relação que tende para ser uma unidade. A unidade da Igreja, a unidade dos cristãos, todo o tema ecuménico que se calhar em Portugal não sentimos tanto, mas noutras partes da Europa é muito palpável, porque por um lado somos verdadeiramente amigos de ortodoxos e de protestantes, mas não estamos completamente unidos. Portanto, o que é que falta, como é que se caminha, como é que Deus Nosso Senhor nos orienta para este caminho. Esse foi um desafio certamente grande. Uma relação, o problema também da secularização. A sociedade europeia, a portuguesa também já nota muito isso, mas em geral a europeia, vive-se como se Deus não existisse. Este é o grande desafio da Igreja nos tempos de hoje, é o tema de Deus. Deus é real e tem a ver com a vida. Como é que a gente mostra isso? Como é que a gente torna isso palpável na vida das pessoas? Porque há assim uma espécie, às vezes, da tentação de dizer: ok, vamos tentar construir uma sociedade perfeita, mesmo que Deus não tenha a ver com isso. Fazemos a vontade de Deus sem Deus. Isso não interessa, quer dizer, interessa-nos Deus e depois com Deus fazer a vontade de Deus. Exatamente. E há aqui, portanto, foram desafios grandes. Lidei com muitos bispos e com muitos países. Os temas da paz e da guerra e dos imigrantes e dos refugiados também são temas muito delicados, porque têm a ver com a dignidade da pessoa humana e isto tudo é fundamental. O tema da vida, as ideologias do género, mas também as ideologias marxistas ou capitalistas. A Europa é, de facto, um continente que é um grande desafio. Fale-nos assim, de forma geral também, de alguns artigos que já publicou, temática, não é? De vários temas e o que destaca do essencial de cada uma delas, desses temas. Tenho algumas coisas publicadas sobre o tema da família ou sobre o tema da educação, quer dizer, que parte muito desta experiência da pastoral da família e da teologia do corpo, mas também parte um bocadinho desta reflexão que sempre me acompanhou de São Tomás e da amizade em São Tomás, mas depois tem muito a ver com as circunstâncias do que me é pedido. Tenho um artigo escrito sobre a pastoral dos ciganos, tenho um artigo escrito sobre a pastoral juvenil, são coisas que vão pedindo, foram sendo pedidas e com a minha experiência pouca, mas ao mesmo tempo com muitos contactos fui tendo, acabei por poder dizer alguma coisa que eu espero que seja útil para alguém, mas são muito centrados nestes temas que se relacionam direto ou indiretamente com a família e com a evangelização. Penso eu que estes são os temas que mais me preocupam. Já falou aí um bocadinho da teologia do corpo. Relembro aqui também o primeiro simpósio de teologia do corpo que aconteceu em Portugal. Esta sua ligação à teologia do corpo, não é?
de que forma é que ela também entra na sua vida, uma vez que estas catequeses, não é, de João Paulo II, nesta forma de tentar educar, não é, a família, o ser humano, não é, para termos essas famílias mais felizes. Olha, como é que isto entrou na minha vida? Uma coisa casual, diria assim. Eu fui em 2002 estar 2 meses em Dili, em Timor, para dar aulas de teologia no seminário. E o Dom António dos Reis Rodrigues, que era Bispo Auxiliar de Lisboa, estava nessa altura a arrumar a biblioteca dele e um dia encontrou-me e disse: olha, tinha lá este livro repetido, dou-te um, que era as catequeses da Teologia do Corpo de João Paulo II, que eu nunca tinha lido. Sabia que tinha existido, mas nunca tinha reparado, nunca tinha dado atenção. Fui para Timor e levei o livro na bagagem. E comecei a ler e fiquei: uau, isto é fascinante. E nunca mais fui o mesmo desde aquela altura. Portanto, foi um bocadinho esta casualidade que acabou depois por fazer-te interessar e depois estudar e depois reunir um grupo de pessoas amigas e começámos a ler as catequeses uma a uma, semana a semana. Depois começámos a participar em alguns simpósios internacionais, a conhecer algumas pessoas, convidar para vir cá. Portanto, houve assim uma entrada dentro da teologia do corpo paulatina, mas consistente, da qual depois foi surgindo grupos. Hoje em dia há muito mais gente que é interessada e apaixonada por esta questão. E eu julgo que de vez em quando devemos retomar. O Jorge Weigel, que fez a famosa biografia de São João Paulo II, chamava-lhe uma bomba relógio que alguns no século XXI irá explodir e quando for nunca mais será mesmo. Porque eu também estou convencido que muito da teologia do corpo ainda não foi agarrada, ainda não foi compreendida. Porque não é um moralismo no sentido de coisas que posso fazer ou não posso fazer, é o que é o homem? O que é o amor entre o homem? O que é a verdade do corpo e da alma? O que é a relação entre o homem e a mulher? O que é a questão, o pecado afeta a experiência do amor? Como é que Jesus redime e liberta o amor humano? Exato. Como é que a plenitude do amor humano é no céu? O que é que isso quer dizer? Exato, não são coisas, como estava a dizer há pouco, paralelas, não se vivem, não é uma coisa, não somos dissociados, não é umas coisas das outras, nossa identidade como pessoas, como seres, não é? Feminino, masculino, não é? Exatamente, é um manancial de coisas que a teologia do corpo dá. Mas precisa ser estudado. Eu acho que às vezes é preciso deixar de ter medo de estudar. Não pensar que nós só temos que fazer coisas, temos que estudar bem. Sim, sim. Estudar é descobrir, não é outra coisa. E, portanto, descobrir... Claro que se a gente só estuda fechado numa biblioteca, se calhar não percebe a relação entre o estudo e a realidade. Claro. Temos que estudar e viver. Mas depois há uma compreensão da vida muito mais interessante e profunda. Exatamente. Agora, vamos focar-nos aqui um bocadinho no nosso tema. O que é que levou São Tomás de Aquino a debruçar-se sobre a amizade? Vamos aqui já focar na... O que é que levou? Bem, São Tomás de Aquino, enfim, no seu percurso filosófico ou teológico, até por causa da época em que estava a viver, em que estava a ser redescoberto o Aristóteles, e ao mesmo tempo se considerava a considerar Santo Agostinho como grande doutor da Igreja, portanto, a grande referência da teologia, da filosofia, e ao mesmo tempo havia uma data de desafios novos, as universidades a surgirem, os primeiros contactos com o mundo islâmico que estavam na Península Ibérica e ao nível de filosofia, com personagens como o Averroes ou a Avicena. Houve ali umas circunstâncias que fizeram que São Tomás, de facto, se tornasse interessado na filosofia de Aristóteles. Aliás, para ele, o Aristóteles era o filósofo. Não que fosse aristotélico exatamente, às vezes diz isso, mas isso não é verdade. São Tomás para ele, o Aristóteles era um filósofo de referência, mas tem muitas coisas de Platão e tem muitas coisas que não concorda nem com um nem com o outro, porque vai para além disso, porque a sua fé o faz ir para além disso. Claro. Mas um dos temas fundamentais da moral em Aristóteles era a amizade. O Aristóteles tem um livro, a Ética a Nicômaco, que começa por estudar as várias virtudes, os atos humanos, depois as virtudes, e depois chega à amizade como uma espécie de ponto final para além da justiça. Não é? A justiça é a virtude humana mais elevada, mas depois há a amizade que é mais do que a justiça. E a gente experimenta isso, não é?
Se eu for amigo da pessoa, sou justo com ela. Não posso ser amigo e não ser justo. Claro. Mas se eu for justo, não tenho que ser necessariamente amigo. Posso ser simplesmente equilibrado. Uma coisa. Portanto, a amizade pressupõe a justiça e ultrapassa a justiça. Não é? Isto é uma coisa que já se dizia pelos filósofos. E São Tomás não deixou de perceber isso, percebeu muito bem isso, e então começa a perceber também a importância da amizade. E por isso aí ele começa... Ele nunca tem um tratado sobre a amizade, mas explica que a caridade é uma certa amizade com Deus. E depois, a propósito disso, vais falar muito sobre a amizade. Não é? Essa novidade, não é? Essa novidade para a história da teologia cristã, que acabou de dizer, não é? Que perpassa, não é? Ele no fundo... Já muita gente tinha falado sobre a amizade, antes de São Tomás, em ambiente cristão. Todo o século XII tem muita teologia monástica sobre a amizade. Ré de Rievaulx, Guilherme Santo Rito, há muitas pessoas, São Bernardo, há muita gente que fala de uma certa amizade, do amor, mas entre os homens, a amizade com Deus era uma coisa que era bastante considerada impossível, porque Deus é totalmente transcendente. Como é que eu, humano, infinitamente distante de Deus, posso pretender ser amigo? Se entendo a amizade, como entendiam os antigos não cristãos, como Aristóteles ou como Cícero, que também tem uma importância à obra sobre a amizade, como é que eu entendendo a amizade como qualquer coisa que relaciona as pessoas próximas, como é que eu possa pretender que tenha uma amizade com Deus que é infinitamente distante? E é aqui que São Tomás, com a teologia da graça, no fundo, citando São Paulo, né, que Deus chamou-nos para viver em convívio, em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele diz, há aqui qualquer coisa que nos elevou e nos tornou capazes de ser amigos de Deus. O homem mortal, simplesmente criatura finita, não é capaz de ser amigo de Deus, porque mantém-se a infinita distância. E uma amizade pressupõe sempre uma certa semelhança, uma certa proximidade. Então, o que São Tomás percebe é que com a teologia da graça nós, de facto, somos elevados. Esta coisa de sermos filhos de Deus não é só de nome, como diz São João, somos de facto. Portanto, se somos de facto filhos de Deus, podemos ser amigos de Deus. E há aqui então compreende-se depois o que é a amizade. Depois posso explicar um bocadinho o que é que seja esta ideia de amizade, mas esta elevação do ser humano redimido pela graça, pelo dom do Espírito Santo, que transforma o ser da pessoa, é que nos torna capazes de ser amigo de Deus. E nós não podemos reduzir a amizade com Deus a uma espécie de simpatia que Deus tem para nós e nós com Deus. A amizade é qualquer coisa mais profunda. E isso pressupõe esta elevação do homem. Elevação do homem. Padre Duarte, a nossa primeira parte já chegou ao fim, já voltamos a conversar para aprofundar mais este tema. Fique também aí desse lado para a segunda parte deste programa. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Estamos a falar sobre a amizade segundo São Tomás de Aquino, e está connosco Monsenhor Duarte da Cunha. Padre Duarte, mais uma vez, muito bem-vindo, não é? E há aqui uma ideia, não é? Genial de São Tomás de Aquino, que diz assim: na perspectiva de São Tomás, podemos desde já dizer que o melhor amor não é aquele que tem mais paixão ou que cega a pessoa, mas aquele que olha com maior profundidade para um bem maior. Não amo mais uma pessoa porque a desejo com muita força, mas porque decido convictamente querer o maior dos bens para ela. Estávamos há pouco a falar da amizade, do ser justo, não é? Porque tenho amizade com aquela pessoa, mas porque às vezes pode não se ter amizade e sou justo na mesma, mas aqui entra numa outra dimensão da amizade, não é? Então, o que é este específico da amizade e quais os tipos de amizade que existem segundo São Tomás de Aquino? A primeira coisa interessante nisso, que esta frase ajuda a perceber, é São Tomás, isto é uma coisa que já vinha da anterior, mas que se distingue, e às vezes é pena que hoje em dia não se distinga, dois tipos de amor. Para ele, há uma coisa que é comum a todos os amores. É a relação entre a pessoa que ama e uma realidade amada, que é sempre vista como um bem. Eu só amo o bem, não amo o mal. Claro. Mesmo que aquilo que eu amo seja mal, aquilo que me faz amá-lo é uma certa aparência, um aspecto de bem que ele tem.
Ninguém ama mal por ser mal. Pode amar o mal porque não está a ver bem a coisa, mas aquilo que ele ama é porque acha que é bem. Portanto, é sempre uma relação entre a pessoa e o bem. Por isso que São Tomás dizia que eu posso amar o vinho, não é? Ou posso amar o amigo, o pai ou a mãe. Então, quais são as diferenças fundamentais? É amar alguma coisa e amar uma pessoa. São duas coisas completamente diferentes. E ama-se uma coisa quando se quer essa coisa para si, porque há uma correspondência entre aquilo que o meu coração deseja e aquilo que aquela coisa é. Claro. Portanto, eu amo uma coisa. Normalmente não é a coisa que eu amo, é qualquer coisa que a coisa tem que eu amo. Ou seja, não é o vinho que eu amo, mas é o efeito que o vinho tem em mim que eu posso amar. Portanto, este efeito das coisas em mim que eu desejo. Portanto, chama-lhe isso o amor de concupiscência. Concupiscência em Santo Agostinho é uma palavra que quer dizer um amor desordenado. Em São Tomás é uma palavra que quer dizer simplesmente o desejo. Portanto, não tem um valor moral associado necessariamente. Portanto, eu desejo aquela coisa para mim. E não está mal se eu desejo uma coisa boa. Portanto, não é necessariamente uma coisa errada. Mas uma pessoa não se ama assim. Eu amo uma pessoa quando quero o bem para ela. Ou seja, quero que ela se realize como pessoa. Reconheço que ela é um bem. Porque uma pessoa é sempre todas as pessoas são um bem. Mas eu quero qualquer coisa que faça com que ela se aperfeiçoe, se melhore, seja feliz. E isto faz a grande diferença entre os dois tipos de amor. O amor chamado de concupiscência ou o amor de benevolência, que vem uma palavra do latim, bene voler, querer o bem. Eu quero o bem da outra pessoa. Ora, quando existem dois amores de benevolência, eu quero o teu bem, tu queres o meu bem, isto é uma amizade. Significa que há uma reciprocidade. E uma amizade nunca é um amor unilateral, eu por outro ou outro por mim. É sempre uma coisa circular. Isso é que faz ser uma amizade. Eu não posso dizer que sou amigo de uma pessoa que não conheço. Posso dizer que tenho potencialmente uma amizade, porque serei capaz de ser amigo de uma pessoa que não conheço, quero o bem dessa pessoa, até posso dar uma esmola a essa pessoa que não conheço, mas a amizade requer que haja uma reciprocidade. Eu quero o teu bem, tu queres o meu bem. No fundo, a amizade tende para uma comunhão de vida. Essa é que é a questão. A amizade é ao mesmo tempo qualquer coisa que se experimenta. Eu quero o teu bem, tu queres o meu bem. Que se experimenta interiormente, na inteligência, na vontade. Mas também é um movimento. Quer dizer, é qualquer coisa que me faz fazer qualquer coisa mais. Portanto, eu quero, se quer, faço. Portanto, da benevolência vem a beneficência. Querer o bem, fazer o bem. Portanto, a amizade é sempre esta dinâmica, não é? E isso faz a grande diferença que, quando eu amo uma coisa com o desejo, o amor de concupiscência, quero essa coisa para mim, puxo para mim. Quando eu amo uma pessoa que quero o bem para ela, saio de mim. É uma coisa que é muito interessante, já vem São Tomás bebe isto a partir sobretudo do Dionísio Areopagita, que era um filósofo, teólogo, provavelmente do século VI, mas que era uma grande autoridade no século XIII, quando São Tomás viveu. Era reconhecido como uma grande autoridade, porque se pensava que era o Dionísio, discípulo de São Paulo, convertido em Atenas. E Dionísio dizia exatamente que o amor era também um movimento, era uma coisa que unia, tornava para cada um mais ele mesmo, mas ao mesmo tempo fazia sair de mim êxtase exterior, não é? E de facto a gente percebe isso. Sim. Se eu não saio de mim, não sou propriamente amigo dos outros. Sim, nem me realizo, não é? E aqui entra aquela explicação sistemática que faz do termo caridade. Não é? Onde é que pode-se incluir aqui nesta... Portanto, São Tomás, quando diz que a caridade é uma certa amizade com Deus, e tenho pena que depois, na história da teologia, isto às vezes fica um bocadinho esquecido. O que é que ele quer dizer? A caridade não é só uma coisa que eu tenho que fazer. É uma amizade, portanto, é uma reciprocidade de relação com Deus, em que Deus quer o meu bem, isso vem antes de eu querer o bem de Deus, portanto, é a tomada de partida, é o ponto de partida, mas eu respondo a Deus querendo o bem de Deus. Mas que bem é que eu quero para Deus que Deus não tenha? Eu quero que Deus seja glorificado e a sua vontade seja feita. E qual é a vontade de Deus? É que eu seja santo. Portanto, estamos de acordo. Isso era uma coisa que também era típica de todas as amizades. A concórdia. Eu quero o que tu queres e tu queres o que eu quero. Concordamos. Concórdia, quer dizer, com o coração.
Então, uma boa amizade com Deus, nós concordamos com Deus sobre o bem que queremos, mas o bem que queremos é também a santificação, a salvação, a realização da nossa vida e da vida dos outros. Por isso, se fizermos assim, entendemos assim, então, na minha amizade com Deus, também está incluída a minha amizade com os outros. A ponto de São Tomás chega a dizer mesmo que é dentro desta lógica que nós podemos amar os inimigos. Se Deus me diz, ama os inimigos, porquê é que eu posso amar o inimigo? Porque no fundo Deus diz-me, os teus inimigos também são homens que eu criei e que eu amei. Se tu não amas por causa deles, ama por causa de mim. E se eu tenho um grande amigo que tem 3 filhos e um dos filhos é um malandro, mas por ser filho do meu amigo, eu acabo por lhe querer bem. Claro. E, portanto, acabo por amar mesmo aqueles que me querem mal por causa da minha relação com Deus. Se a minha relação é uma caridade, é uma amizade com Deus, então está tudo entendido. Os 2 preceitos da lei de Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, acabam por estar unidos nesta caridade. Mas alguns autores anteriores consideravam, não é? Autores cristãos consideravam impossível uma verdadeira amizade entre as pessoas e o Criador. Era não é? aquilo que eu dizia há bocadinho, porque não, pensavam que havia uma distância infinita. E, portanto, a única coisa que poderia haver nesse caso era uma espécie de subserviência. Não é? Como a relação entre o escravo e o senhor. O escravo só obedece, mas não convive com o seu senhor. E, de repente, com o cristianismo, começa-se a perceber que nós podemos conviver com Deus. E isto é uma revolução na história das religiões, quer dizer, porque às vezes o cristianismo é mesmo o anúncio de que esta comunhão de vida com Deus nos é proposta e oferecida, e é possível. Comunhão de vida, que já é o efeito da amizade. A gente podia dizer que a amizade tem uma base. Há qualquer coisa que nos relaciona. Depois tem um movimento. Há qualquer coisa que nos leva a querer o bem um do outro. Mas tem um objetivo, um ponto de chegada, uma unidade, uma comunhão de vida. E isto é o que São Tomás chama-lhe união real, unidade real, em que nós temos uma primeira união afetiva, temos um afeto um pelo outro, mas depois temos mais do que isso, queremos chegar a uma comunhão de vida. Por isso é que também São Tomás dirá, desculpa, as coisas metem-se umas atrás das outras, mas também São Tomás dirá que entre os seres humanos, a amizade que entre o marido e a mulher é a mais alta unidade, porque é aquilo em que estão unidos na vida toda, né? Nos aspectos todos da vida. São Tomás fala-nos assim por alto do amor puro, não é? E acabou por falar-nos sobre isso. É também essa gratuidade, não é? Porque... Esse é um tema interessante. Não é? A importância da gratuidade do amor. Que isso já ainda vai mais além, não é? Vai, mas São Tomás... Aliás, o Papa Bento XVI, na encíclica Caritas Est, também explora isso. São Tomás não opõe a gratuidade àquilo que nós recebemos. Aliás, porque na reciprocidade, que é o máximo da comunhão de vida, eu dou e recebo. Eu ganho e dou. Não, uma coisa não se opõe à outra. A gratuidade no nosso amor com Deus é impossível. Porque Deus já nos amou antes de nós o amarmos. O meu amor é sempre uma resposta ao amor de Deus. Portanto, Deus tomou a precedência, tomou a iniciativa. E, portanto, eu só posso ter um amor não totalmente gratuito para com Deus, porque é sempre um amor de resposta. Mas Deus não quer que o meu amor seja gratuito no sentido de desinteressado do que Deus me dá. Deus quer estar em comunhão de vida comigo. Por isso até houve uma altura, uma espécie de heresia do amor puro no mau sentido da palavra, que era como aqueles que diziam: eu posso amar a Deus sem desejar sequer estar com Deus. Não quero ir para o céu, mas amo a Deus. As pessoas dizem, isso não faz sentido. Faz sentido. Não é? Portanto, o verdadeiro amor não é... A gratuidade do amor é: eu quero o bem do outro pelo bem do outro. Mas, nesta experiência, também me realizo a mim. E por isso não é uma coisa que ou se opõe o amor gratuito do amor de desejo. O São Tomás dizia, apesar de serem diferentes o desejo e a benevolência, o querer o bem do outro, são 2 aspectos diferentes, não se opõem. Por isso, numa verdadeira amizade, eu quero o bem do outro
mas também gosto da presença do outro, é-me útil, é uma ajuda, muitas vezes, na minha vida, e as duas coisas não se opõem. Quer dizer, eu dar-me totalmente, gratuitamente ao outro, não significa que o outro não me é agradável, que não me é útil, que não me ajuda, que não... Antes, pelo contrário, quanto mais forte e intenso é o afeto e a consciência da utilidade e do valor do outro, também mais fácil é a minha gratuidade, o meu sair de mim para ajudar o outro, sacrificar-me pelo outro, não é? Exatamente. Isso é... São Tomás de Aquino não falou apenas da amizade uma única vez ao longo de muitos anos. Qual é esse desenvolvimento, não é, que se percebe ao longo das suas obras sobre este a amizade? assunto? Sim. São Tomás escreveu durante 20 anos, mais ou menos. Não? Entre as primeiras obras que ele escreveu, o comentário às sentenças do Pedro Lombardo, até as últimas obras que escreveu, a Suma Teológica deixou incompleta, faltam algumas partes, mas os comentários aos textos bíblicos, sobretudo o comentário a São João, já é do fim, e onde ele tem também um belíssimo tratado sobre a amizade, quando fala daquele episódio em que Jesus diz aos apóstolos: já não vos chamo servos, mas amigos. Sim. E depois dali faz toda uma explicação Exatamente. sobre a amizade. E nós, de facto, se lermos, foi esse um bocado que eu fiz também na tese, se lermos o que São Tomás dizia no início, o que se dizia no fim da sua vida, algumas coisas vai apurando, vai aprofundando, não é? Mas o tema central quando se refere à amizade tem muito a ver com a questão da caridade. Mas depois há outros aspectos, quer dizer, há a virtude da afabilidade. Não é? Eu sou ser afável ao outro. Uma coisa que eu acho que hoje em dia muitas vezes as pessoas se esquecem. Se eu for afável ao outro, facilita a vida ao outro para me querer bem, não é? Se eu for bruto e mal-criado e antipático, não sei o que mais, depois não posso ser... Tens que gostar de mim. Também, tens que gostar de mim, não é assim tão fácil. Se eu for afável, é mais fácil de ser amado. Portanto, esta virtude da afabilidade, que é também uma maneira de falar da amizade. Pois, São Tomás fala da Santíssima Trindade e das relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre como uma espécie de reciprocidade de amor. Ele não utiliza a palavra amizade ali. Será mais tarde um comentador de São Tomás, João de São Tomás, que era de Lisboa, que a gente às vezes esquece, mas é considerado um dos maiores comentadores e intérpretes de São Tomás, já do século XVII, é do tempo dos Filipos, portanto, de 1600 e pouco, e portanto, ensinou mais em Espanha do que cá, mas nasceu cá. Nasceu cá, em Portugal. E São Tomás é que diz que se poderia dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no fundo, são amigos. Só com um nível perfeito. Sim, exato. Não é? Não, mas por isso também percebemos que, depois disso já deduzo eu, se é assim, então a amizade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm é um modelo da amizade que nós devemos ter com Deus e entre nós. E isso é fundamental. Numa lógica também de São Tomás, a causa exemplar, o modelo, é o próprio as relações intratrinitária, que é fundamental depois para se perceber quem somos nós. Somos imagem e semelhança de Deus, não porque somos indivíduos pensantes, mas porque somos capazes de repetir nas relações humanas que nós temos aquilo que no protótipo que é as relações das pessoas divinas existe. Exato. Tentamos caminhar nessa perfeição a nível de relacionamento com os outros e, claro, com Deus, não é? Aqui uma curiosidade. São Tomás escreveu tratados com temas muito, muito curiosos. Que peço para falar só um bocadinho por alto deles. O Tratado sobre as Paixões da Alma, né? O Tratado sobre as Paixões da Alma, o Tratado da Justificação e o Tratado das Virtudes Cardeais. São três... Para explicar um bocadinho, porque é uma paixão da alma para São Tomás? É aquilo que nós hoje em dia chamaríamos um sentimento. Né? É qualquer coisa que afeta a nossa vida interior ao nível da alma, digamos assim, da interioridade, mas a partir de uma experiência exterior, não é? O medo, ou a coragem, a ira, o desejo, ou a repulsa, a esperança ou o desespero, o amor ou a satisfação, a alegria ou a tristeza,
Portanto, são estas paixões da alma, digamos assim, que têm sempre qualquer coisa de exterior, de relação com bens exteriores, com coisas ou com pessoas que nós... Mas depois há uma relação que afeta a minha alma interior. Portanto, tem muito a ver com o facto de sermos espíritos encarnados, não sermos só o corpo, não sermos só espiritual, sermos esta unidade, não é? Uhum. Porque depois há coisas que são específicas do corpo, como a fome ou a sede, e há coisas que são específicas da alma, como o querer ou o conhecer da verdade, mas, portanto, estas paixões são aqui intermédias. E, portanto, São Tomás depois explica tudo, ele, como é próprio dele, organiza as várias paixões, as relações entre elas. É muito interessante é aí que ele explica também o que é o amor de benevolência, o amor de concupiscência, que há pouco falei. Portanto, não vou agora aqui explicar muito mais, mas Claro. Mas tem muito a ver com isto que nós hoje chamamos os sentimentos. Não é? E também é muito interessante percebermos que o sentimento é só um aspecto, não é o aspecto mais nobre da pessoa humana. Portanto, é o fundamental. E como ele diz, um bom sentimento ajuda a um bom amor. Por exemplo, se eu sinto, que diríamos nós na linguagem de hoje, se eu sinto agradável uma coisa, é mais fácil fazer essa coisa. Claro. Portanto, se essa coisa for boa, então o ser agradável, fazer uma coisa boa, ajuda-me a ser bom. Portanto, às vezes o ser desagradável é mais difícil, mas não deixa de ser necessário, às vezes. Não é? Portanto, esse é o tratado da justificação. O que é que é? A justificação é a salvação dos homens. Portanto, é quando o homem se torna justo. É uma palavra que vem de São Paulo. E quando o homem, pecador, pelo pecado original, desligado de Deus, e aí São Tomás fala exatamente de uma falta, aquilo diríamos hoje, uma zanga entre o homem e Deus, e, portanto, uma necessidade de reconciliação e do refazer de uma amizade entre Deus e o homem. Portanto, a justificação é todo o processo em que Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, redimindo o homem, reconcilia o homem com Deus e, portanto, torna o homem de novo justo. Justo quer dizer não justo no sentido da justiça humana, mas justo no sentido, diria eu, ajustado à vontade de Deus. Mais santo. Santo. O homem justo é o homem santo. Exato. Depois o outro tratado que me perguntou é o Tratado das Virtudes Cardeais. É, exatamente. Portanto, as virtudes, para São Tomás, toda a secunda da Suma Teológica trata das virtudes. Uma virtude é diferente, São Tomás distingue uma virtude de um ato. Um ato é uma coisa que eu faço. Uma virtude é um hábito de fazer uma coisa bem. Portanto, quando uma coisa está muito já instalada em mim, já estou habituado a fazer a coisa bem, sou virtuoso. Não é? Então, quais são as virtudes fundamentais? Virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais. Cardeais quer dizer, não é dos cardeais, é cardeais quer dizer do cardo, quer dizer fundamentais à volta dos quais todo o resto anda à volta, se organiza. Então, que é a prudência, para fazer as coisas como devem ser feitas, a fortaleza, para não me faltar a coragem de fazer as coisas mesmo que sejam difíceis, a temperança, para que não me exagere nas coisas que estou a fazer, e a justiça, para fazer as coisas na medida justa. Justo. Portanto, depois, a partir deste tratado das virtudes cardeais, ele, dentro de cada uma destas virtudes, mete todas as outras virtudes. É muito interessante, é apaixonante. Uma vez que estamos a chegar também já quase ao final do nosso programa, em síntese, assim, numa breve síntese, a noção que fica de amizade, não é? Como que é, onde é que a sua fundação, não é? Como é que ela como é que é fundada, e do amor, não é? Eu diria que, eu insisto nisto, a amizade é fundada numa certa relação que existe previamente, uma comunicação, de qualquer coisa que já une as pessoas, se for de sangue, a consanguinidade, se for de trabalho, colaboração, se for de outros aspectos que já estão unidas. Estas pessoas que estão por alguma razão já unidas podem se amar reciprocamente, podem se querer o bem uma à outra. Quando este querer o bem é o querer o bem com letra maiúscula, então torna-se verdadeiramente caridade, porque é uma amizade em Deus. Portanto, diria que o fundamental nisto é sabermos distinguir o que é o querer o bem do outro e distinguir isso do querer o outro como um bem para mim. Portanto, e isto é muito importante, porque hoje em dia muita gente diz: já não gosto de ti, porque diz
já não te quero como o meu bem, mas já não gosto tipo, deveria ser, já não quero o teu bem, mas porquê que não queres o meu bem? Isto não é uma coisa... Desculpa, agora já estou sair da coisa, mas esta é uma coisa importantíssima de centrar o amor no querer o bem do outro. Porque reciprocamente. Entra-se naquela parte utilitária também, um pouco, não é? Se o outro é útil só para mim, é pouco. Exato. Então, como já não é útil, já não gosto dele. Mas Jesus não foi assim que fez connosco. Exato. Portanto, depois é a reciprocidade para ligar à comunhão de vida. E então há as famosas palavras com, que São Tomás depois desenvolve, que é concórdia, que é do coração, colóquio, o diálogo entre as pessoas que são amigas, conversar, que é versar, que é desenvolver coisas em conjunto, que é colaborar, que é trabalhar em conjunto. Estes cons todos que têm a ver com o resultado, com os efeitos da amizade. Exato. E que gera a tal comunhão. De vida. Mas hoje as pessoas têm muita dificuldade também, e vamos bater um pouco naquilo que acabou de dizer, não é? A questão de aquele faz mal, ou aquele é diferente, ou aquele... E a questão de ir além do ser... de ir além, é o inimigo, é uma força, que é uma pessoa contrária, não é? Ser capaz de distinguir a pessoa de outros aspectos dos acidentes, a essência dos acidentes, da substância. É uma pessoa, é amável. Mas, se é uma pessoa que Deus ama, é duplamente amável, não só porque é pessoa, mas porque eu que amo a Deus, quero amar aqueles que Deus ama. E isto é muito importante numa sociedade como a nossa, que tem muita tendência à inimizade, ao individualismo, aos conflitos, às concorrências, às invejas, aos medos uns dos outros. De repente, este amor pelo outro, por ser pessoa, por ser com toda a sua dignidade e por ser amado por Deus com toda a sua dignidade, a ponto de nós dizermos que Jesus morreu por todos, portanto, por cada um, isto faz toda a diferença numa sociedade como a nossa. Por isso, eu estou convencido que compreender um pouco melhor a amizade, e ajudados por São Tomás, por outros, ajudará imenso a descobrirmos os caminhos de Deus na história dos homens hoje. Padre Duarte, uma mensagem final neste programa. O que é que gostaria de deixar como mensagem final? Olha, que verdadeiramente descobramos que somos amados por Deus como ponto de partida. Este é o dar-me conta. E querer amar Deus de retorno. E querendo amar a Deus, querer fazer a sua vontade. E querendo fazer a sua vontade, querer amar todos. E isto requer tempo, requer vida. E a responsabilidade, que hoje parece que está um bocadinho, é uma palavra um bocadinho posta de lado também, não é? A responsabilidade que é, no fundo, responder a Deus e comprometer-me com Deus. Sim. Mas eu insisto, a primeira coisa é dar-me conta de que alguém tomou iniciativa e esse alguém é Deus. Muito obrigado, Padre Duarte. Tive muito gosto. Muito obrigado também a si que nos acompanhou neste programa sobre a amizade segundo São Tomás de Aquino. E esperamos por si no próximo programa. Saiba que pode acompanhar de novo, não é? Poderá ver de novo este programa no nosso canal no YouTube, Canção Nova Portugal. Também, de vez em quando, é partilhado todos os programas que vão acontecendo no Manhã Viva no nosso Facebook, CN Portugal. Muito obrigada e até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.